Bom, os servidores públicos vão ser impactados num primeiro momento em função da publicação no dia 13 de novembro da reforma da Previdência. Ela tem algumas medidas que têm impacto imediato. Por exemplo, a partir de 13 de novembro de 2019, o servidor ativo ou aposentado que falecer ou vier a falecer após essa data, ele vai deixar uma pensão limitada a 60% para o cônjuge ou companheira e mais até 10% para cada um dos dependentes ou inválidos. E isto há uma redução muito significativa no valor desse provento da pensão, né? A segunda medida é a proibição ou a restrição para acumular pensão com aposentadoria ou acumular pensão com pensão no mesmo regime ou até em regimes diferentes. Essa acumulação, que era 100% permitida antes da reforma, agora fica limitada a uma tabela que, no caso do INSS, o limite máximo de acúmulo será de 2.180. E no caso dos servidores públicos, o máximo será 4.180 aproximadamente. Então, vê-se que, no caso do INSS, que era possível acumular até o teto, reduz para 2.180, e no caso dos servidores públicos, que quem estava no teto poderia acumular até 29 mil, fica limitado a 4 mil e pouco. São duas medidas de impacto imediato. A partir de março, há um aumento na contribuição dos servidores federais, que pode chegar até 16,82%. Então é um impacto muito significativo que vai começar a vigorar 4 meses após a publicação da emenda, portanto, a partir de março. Então esses são os 3 primeiros impactos imediatos. E quem, após a reforma da Previdência, adquiriu o direito a se aposentar, não estava com direito adquirido anteriormente, já tem um impacto na redução do benefício e no aumento da idade mínima. Então essas são as medidas mais imediatas de impacto. E virão outras, como por exemplo, a revisão em relação ao abono de permanência, que ele pode ficar no mesmo tamanho que é para quem já tem, ou pode ser menor ou mesmo eliminado. Isso vai depender de legislação posterior, mas isso já está autorizado. Então, isso é o que está previsto na reforma da Previdência. O governo, como a reforma da Previdência não foi suficiente, na lógica dele, para fazer o ajuste que ele imaginava, agora jogou as atenções sobre os servidores. Os servidores agora serão uma variável de ajuste, quer dizer, já foram atacados na parte da Previdência, mas também pegou o pessoal do regime geral, ligado ao INSS, e agora vai focar só nos servidores. Já encaminhou algumas medidas com esse objetivo. Encaminhou um pacote de 3 PECs, sendo que 2 delas impactam fortemente os servidores públicos. A PEC do Pacto Federativo e a PEC chamada PEC Emergencial. Portanto, a PEC Emergencial 186 e a PEC do Pacto Federativo 188, que estão no Senado Federal em tramitação. Essas 2 PECs, resumidamente, prevêem para o servidor o seguinte: se houver extrapolamento do teto de gasto ou descumprimento da regra de ouro, isso vai ocorrer nos próximos anos, dispara-se um gatilho que autoriza o governo a não dar reajuste, a não fazer concurso, a não promover servidor, até mesmo a suspender a revisão geral. E, além disso, autoriza a reduzir a jornada em até 25% e também o salário, além de congelar automaticamente as promoções e progressões. Isso está na PEC 186, chamada PEC Emergencial. A chamada PEC do Pacto Federativo, além desses aspectos que lá também estão repetidos, se prevê a proibição de que o judiciário possa dar qualquer ganho de causa para o servidor se não houver prévia e expressa autorização orçamentária. Quer dizer, tem que haver dotação orçamentária suficiente para isso. E até mesmo os direitos sociais estão condicionados à sustentabilidade intergeracional da dívida, ou seja, não pode contrair dívida em benefício da atual geração para que a geração futura possa pagar, exceto se essa dívida se destinar ao investimento. Como o investimento tem sido muito pequeno nos últimos anos, e por algum tempo vai continuar muito pequeno, o fato é que dificilmente haverá ampliação do orçamento para despesa com o pessoal. Então esses são aspectos que já, no caso da reforma da Previdência, já virou emenda à Constituição, emenda 103, no caso do pacote, as PECs estão tramitando, e virá ainda a reforma administrativa.
A reforma administrativa tem basicamente 3 objetivos no plano constitucional, porque as maldades serão disciplinadas em lei ordinárias e complementares. Quais são essas 3 medidas? A primeira é acabar com o regime jurídico único. A segunda é estabelecer que terá estabilidade apenas exclusivamente as chamadas carreiras exclusivas de Estado, e mesmo assim essa estabilidade é condicionada a uma avaliação de desempenho. Se o servidor for considerado insuficiente, ele poderá ser demitido. E a terceira é a autorização para redução de salário do serviço público, pois tem a irredutibilidade assegurada, e isto será previsto nessa PEC da reforma administrativa. Posteriormente a ela, aí o governo vai fazer as maldades com os servidores, as mais duras, que é, na prática, contratar servidores como trainee durante 3 anos, vai ter mais trainee do que vagas para efetivar. Se ele passar por esse filtro durante os 3 anos, aí é que ele vai iniciar a fase do estágio probatório, mais 7 anos. Então, entre o concurso de ingresso e a estabilidade, vai demorar 10 anos. E mesmo assim, estabilidade facultada e apenas exclusivamente para a carreira exclusiva de Estado. Quem não for carreira exclusiva de Estado vai entrar num carreirão que é contratado pela CLT. Não tem estabilidade e, além disso, poderá ser dispensado a qualquer tempo por insuficiência orçamentária ou por vontade política do governo, se quiser extinguir o órgão. E todos esses novos servidores, eles vão ter uma nova tabela de ingresso no serviço público, de tal modo que, muito provavelmente, o que hoje é piso será considerado teto e a regra de entrada bem mais embaixo. Então, é um conjunto de medidas que vão impactar fortemente os servidores e que, se não houver a revogação da emenda do congelamento do gasto público, eles vão retirar todos os direitos dos servidores e não vão resolver o problema orçamentário, porque não se considera receita nova, ou não considera a receita para esse efeito. Se congelou o orçamento que era gasto em 2016 e ele passou a ser atualizado pelo IPCA de lá para cá. De modo que a situação para os servidores é muito preocupante e que deve haver, por parte das lideranças do movimento, dos servidores individualmente, um empenho no sentido de compreender essas mudanças e se contrapor a elas, mostrando que, se há necessidade de um ajuste, esse ajuste implica sacrifício, não se pode escolher apenas exclusivamente a parte mais fraca econômica, social e politicamente nessa relação, que é o servidor. Esses sacrifícios devem ser distribuídos proporcionalmente à capacidade contributiva de cada um. E deve incluir também os agentes econômicos, o sistema financeiro, e não apenas os trabalhadores, particularmente os servidores públicos.